Pós-fácil. Sobre testemunhos, memórias e hipóteses. Chegamos ao final do livro. Talvez seja apropriado reconhecer que, depois de tantos capítulos, não provamos absolutamente nada. Não demonstramos a pré-existência. Não encontramos uma equação capaz de atravessar o abismo entre o visível e o invisível. Não produzimos uma teologia sistemática. E, francamente, não era este o objetivo. O leitor atento perceberá que este livro nunca tratou verdadeiramente da pré-existência. Tratou da existência. A pré-existência foi apenas uma lente. Uma hipótese de trabalho. Uma provocação. Uma forma de olhar para aquilo que sempre esteve diante de nós. A confiança, o medo, a culpa, o amor, a morte, a esperança, a estranha sensação de familiaridade que algumas verdades produzem em nós. Ao longo destas páginas, não procurei demonstrar um fato, mas observar uma compatibilidade. Como alguém que encontra pegadas na areia e reconhece que elas poderiam pertencer a um determinado viajante. As pegadas não provam a identidade do caminhante, mas tornam sua presença plausível. Foi este o método adotado aqui. Se método é mesmo a palavra correta, a questão epistemológica é inevitável. Como conhecer algo que, por definição, antecederia a própria experiência? Como lembrar aquilo que supostamente esquecemos? A resposta mais honesta é: talvez não possamos. Ao menos não da forma como conhecemos uma fórmula matemática ou um acontecimento histórico. Talvez a pré-existência, se verdadeira, pertença a uma categoria diferente de conhecimento. Uma categoria mais próxima do reconhecimento do que da descoberta, mais próxima da recordação do que da demonstração, mais próxima do testemunho do que da prova. Quando os irmãos de José o reconheceram, nenhuma nova informação foi produzida. A verdade já estava diante deles. O que mudou foi a capacidade de vê-la. Talvez algumas verdades espirituais operem de forma semelhante. Naturalmente, a hipótese pré-existencial permanece incompleta. Ela exige aperfeiçoamentos, exige correções, exige teologia, exige exegese, exige prudência. Há perguntas que sequer foram abordadas. A natureza exata da queda, a liberdade, o destino das almas, a relação entre justiça e misericórdia, o significado da encarnação, a economia da salvação, a própria natureza do tempo. Talvez outros autores avancem por esses caminhos. Talvez eu mesmo o faça um dia. Talvez não. Nenhuma dessas questões altera o aspecto mais importante desta reflexão. A existência continua sendo o dado central. Estamos aqui. Amamos. Tememos. Erramos. Morremos. E precisamos decidir o que fazer com isso. Ao longo da escrita, ocorreu algo curioso. Muitas das imagens deste livro nasceram como brincadeiras intelectuais. Uma ponte, uma arena, uma árvore agarrada à pedra, uma casa iluminada na névoa, pequenas metáforas destinadas apenas a ilustrar conceitos. Mas pouco a pouco percebi que as imagens estavam fazendo mais trabalho do que os argumentos. Elas não explicavam, elas revelavam. Foi assim que, quase sem perceber, surgiu uma espécie de epistemologia iconopoética. Não uma ciência da prova, mas uma arte do reconhecimento. Uma tentativa de aproximar o visível do invisível por meio de símbolos, não para substituir a razão, mas para levá-la até onde ela consegue ir e, então, permitir que a imaginação continue a caminhada. Talvez seja por isso que este livro se chama Testemunho. Um testemunho não é uma demonstração, não é uma equação, não é um experimento repetível. É alguém dizendo: eu vi alguma coisa. Ou talvez, eu reconheci alguma coisa. E convida o outro a olhar na mesma direção. Nada mais, nada menos. Se existe uma conclusão para estas páginas, talvez seja esta. Não sei se estivemos lá. Não sei se existimos antes. Não sei quantas das hipóteses aqui apresentadas sobreviverão ao tempo. Mas sei que a existência possui uma profundidade incompatível com a superficialidade com que normalmente a tratamos. E sei que algumas verdades não chegam como novidades. Chegam como memórias. Como o reencontro com um irmão há muito perdido.
como a luz de uma casa avistada ao longe, como algo que, de algum modo, sempre soubemos.